que, para todos os efeitos, a live também será gravada, né? Então, a gente pode estar compartilhando depois. Então, boa tarde novamente a todos. Eu me chamo Carliane Alves, eu sou gerente de programas da FAPEAP. Então, sejam aí bem-vindos à nossa live sobre a chamada pública do PPSUS, 8ª edição do estado do Amapá. Estamos muito felizes, né, com a presença de vocês e também com a grande procura que tivemos, o que mostra aí o interesse crescente pela pesquisa em saúde em nossa região. Bom, a live ela se dará da seguinte forma. Primeiro, eu iniciarei aí com a abertura sobre a chamada. Logo após, o Eloy Santos, assessor técnico do Ministério da Saúde, fará uma abordagem aí sobre o sistema SISCT. Em seguida, Gabriel Amorim, coordenador do CCT-FAPEAP, entrará com uma abordagem aí sobre o sistema SIG-FAPEAP. E, por fim, faremos uma abertura para as perguntas de vocês, pesquisadores, né? De modo que seja algo aí bastante objetivo e esclarecedor. Então, antes de iniciar essa dinâmica sobre as inscrições nos sistemas, o objetivo de hoje é justamente continuar aí orientando, né, e esclarecendo as dúvidas sobre as inscrições, tanto no SISC como no SIG-FAPEAP, além de esclarecer os documentos necessários para ambos, que é o que a gente aqui na FAPEAP vem sendo procurado pelos pesquisadores para esclarecer essas dúvidas. Então, contextualizando, né, já fizemos a primeira transmissão, acredito aqui que alguns estiveram presentes. Enfim, nós no lançamento, né, da chamada, onde nós falamos sobre essas pautas e as futuras etapas, né, dos contemplados, mas percebemos que essas dúvidas persistem, né, o que é normal, pois a chamada ela tem várias etapas, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga solucionar essas questões, né? A garantir aí que todos os interessados possam se inscrever corretamente e aproveitar essa oportunidade de financiamento para a pesquisa, né? Eu, como pesquisadora, faço parte aí também da academia, reconheço a grande importância que essa chamada tem para a ciência. Portanto, aí aproveitem essa prorrogação da inscrição e não deixem de submeter suas propostas. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que foi feita também no lançamento da chamada. Só um momentinho. Aqui. Bom, vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não, amiga. Não conseguem? Só um momentinho. E agora? Agora sim. Ok. Bom, então, essa chamada da edição, né, 8ª edição do PPSUS, ela tem aí como parceria o CNPq, a Secretaria de Saúde do Governo do Amapá, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Amapá, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Inovação, o Departamento de Ciência e Tecnologia, DECIT.
Nessa chamada, quanto à submissão, primeiro é necessário fazer a inscrição pelo sistema SISCT, né, que logo após o Eloy entrará para fazer aí uma abordagem mais detalhada sobre esse sistema. Em seguida, também é necessário fazer essa submissão já no sistema SIG-FAPEAP, que Gabriel também abordará de uma forma mais detalhada. Bom, então, nessa chamada também nós temos as linhas de pesquisas, né, que são aí 5 eixos, né, tanto para a faixa A, que são os doutores, como para a faixa B, que são os mestres. No eixo 1, está relacionada à equidade de gênero, raça, etnia e valorização dos trabalhadores no SUS. O eixo 2 fala sobre a rede de urgência e emergência, incluindo aí as áreas de fronteiras do Amapá. O eixo 3, doenças crônicas e não transmissíveis. Eixo 4, saúde materno e infantil. E eixo 5, doenças tropicais. Então, os documentos aí necessários para a submissão do SIC-FAPEAP, você pesquisador que já é cadastrado aqui no nosso sistema, já tem aí o conhecimento que são alguns documentos básicos, né, como os documentos de identificação, a RG, né, a declaração de adimplência com a FAPEAP, que é bastante fundamental essa etapa, para regularizar essa inscrição. Esse comprovante de residência ele tem que estar atualizado, tá, gente? E residente aí no estado do Amapá. O diploma de mestre ou doutor, a declaração de vínculo ativo, como também a declaração de responsabilidade aí financeira e a cópia do projeto de pesquisa que foi submetido aí na primeira etapa, que é do SISCT, né, que é gerado no final dessa inscrição, o PDF, que é necessário também para a inscrição, a submissão no SIG-FAPEAP. Então, o cronograma ele foi retificado, né? Nós aí colocamos mais 20 dias de prorrogação desse edital, onde se iniciou dia 23/5 e vai até o dia 24/7. Então, tanto para o SISCT como para o sistema SIG-FAPEAP, né? Então, as inscrições estão abertas. A primeira etapa da habilitação da proposta também foi alterada, vai iniciar a partir do dia 28/7, que é onde faz aí o enquadramento desses documentos. O resultado final da etapa 1, que é a habilitação das propostas, também será aí a partir do dia 11/8. A etapa 2, que é a avaliação por consultores do ADOC, que é a comissão aí de especialista externo do Amapá, que acontecerá a partir do dia 12/8. Na etapa 3, que acontece a avaliação pela comissão de especialista, né, que são doutores aí, técnicos, né, especialista conforme a sua linha de pesquisa, junto a um servidor da CESA, né, que tem aí também um conhecimento voltado para o SUS, acontecerá a partir do dia 11/9. Já na etapa 4 e 5, que é nas análises pelo comitê de gestor, né, que são aí a FAPEAP, a CESA, a CNPq e a DECIT, acontecerá a partir do dia 25/9 e o resultado final a partir do dia 13/10. Então, para ter aí uma visão global, né, sobre esse investimento, o valor global é de R$ 1.875.000, né, com o convênio aí do CNPq investido R$ 1.500.000, e com recurso proveniente aí do Tesouro do Estado do Amapá, FAPEAP, investindo R$ 375.000. Então, nós observamos que é um investimento bastante significativo.
positivo, né? Até porque essa chamada tem uma grande pauta, né, voltada à nossa sociedade. Então, onde eu disseminar Gravando para mim. Não está aparecendo a apresentação. serve A gente tá com um pequeno, a gente tá com um pequeno problema de fazer um internet. acompanhamento. É, Tá falhando um pouco aqui, Gabriel, mas eu consigo ver a só um momento apresentação. que a gente, sim, só um momento que a gente já retorna. Um momento, pessoal, por favor. Certo. Acho que aqui a professora Ana Paula falou que não estava visualizando a apresentação. Na minha tela aqui está aparecendo os slides, professor. Aliane, travou um pouco seu som e seu vídeo. Sim, Seu vídeo só um travado. minuto, Eloy, está tentando resolver aqui. Olá, Agora Lá, sim. agora sim? Tá, ok. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vão desculpando, foi questão técnica da internet. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Oi, bom, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir agora e também a apresentação. Perfeito. Então, vou deixar assim, tá? Vou deixar sem o vídeo da minha imagem. Então, continuando aqui sobre
Sobre a fase, né, dos contemplados, será necessário aí a questão da assinatura de termo de outorga, né, de auxílio financeiro, onde será feita também essa abordagem de monitoramento. Serão 3 seminários, né, como eu falei, que servem para fazer o acompanhamento, a avaliação final e a prestação de contas. No primeiro seminário, que é o Marco Zero, será feito logo após a contratação dos projetos, né, destacando aí o seu plano de trabalho, né, os seus objetivos, etapas e cronogramas. Então, essa participação é obrigatória do coordenador. No segundo seminário de avaliação parcial, ocorre aí no final de 12 meses, né, de execução. Então, os pesquisadores apresentam aí os resultados preliminares, os desafios enfrentados e os possíveis ajustes. Então, deve também, nessa etapa, entregar relatórios parcial, né, técnico e atualização do cronograma. Serve também, que essa é uma informação bastante interessante, né, como requisito da liberação da segunda parcela dos recursos. Já no seminário de avaliação final, ocorre aí no final dos projetos, né, após 24 meses de vigência, então o coordenador aí apresenta os resultados já consolidados e com uma visão de aplicabilidade, né, ao SUS e as estratégias de divulgação científica e social. Então, nessa etapa também deve incluir o plano de tradução do conhecimento e os relatórios finais técnicos e financeiros. Então, gente, vale aí ressaltar que a participação nos seminários é obrigatório, né? A ausência não justificada pode implicar aí penalidades ou inadimplências. Então, eu vou passar agora, nesse momento, a fala para o Eloy Santos, né, que abordará sobre o sistema do SISCT. Só um momentinho, deixa eu finalizar aqui. Olá, Caliane, obrigado pela apresentação. Caliane já abordou alguns pontos iniciais da chamada. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema, né? Que nós temos um sistema novo, ele está bem diferente de quem participou das últimas edições. Eu queria agradecer a participação de vocês, porque é muito importante quando o pesquisador vem até a FAP e junto com o DCIT a gente consegue tirar as dúvidas, a gente consegue entender um pouco melhor quais são as dores que está acontecendo no processo, porque esse é o primeiro passo, né? Como o Caliane falou, depois nós vamos ter toda uma parte de avaliação das propostas, depois contratação, mas é importante que essa participação de vocês submetendo os projetos à chamada, vocês oportunizam que a gente aprecie as melhores propostas, e depois a gente segue, né? Como quem participou nas últimas edições, a gente segue com toda aquela parte de monitoramento, que é muito bacana para quem está desse lado, vamos dizer assim, né? Desse lado do balcão, nós vemos os projetos no papel ainda, de uma forma de dizer, mas ao longo dos seminários nós vamos vendo essa ideia, ela vai se concretizando no seminário Marco Zero, onde é apresentada a proposta, né, uma banca de avaliação, com o intuito de entender melhor o projeto e depois também alinhar junto com a secretaria, que isso é muito importante. Esse seminário, aproveitando o gancho aqui que a Caliane falou dos seminários, então no Marco Zero a gente já faz o link ali com a Secretaria de Saúde, para que um técnico já acompanhe a proposta. Depois a gente tem os seminários parciais, onde se vê o meio do caminho, como os projetos eles estão em andamento, vocês vão trazer os desafios que vocês estão enfrentando, os sucessos, para a gente construir junto as soluções, né? E o seminário final depois, então, é a finalização de todo esse processo que está começando agora. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação da parte do sistema, foi que eu falei, né, no lançamento da chamada. Deixa eu só localizar ela aqui. Vou compartilhar minha tela toda e eu já abro aqui a minha apresentação. Eu
estou vendo vocês nesse momento, mas eu já estou compartilhando a tela aqui. Vou colocar em modo leitura. Vocês conseguem ver o meu slide de abertura? Conseguimos, Elório. Ah, ótimo. Então, eu vou passando rapidamente, mas é uma troca de ideias, porque nós temos um web atendimento, né, que já foi falado lá no começo, e a gente tem visto algumas dúvidas quanto a essa parte toda do processo de cadastro. Aqui, como a Carliane colocou muito bem, nós temos um valor bem expressivo, bem significativo para essa chamada. A gente relembrando, né, as últimas edições, eu estou desde 2014 no Ministério da Saúde, atuando junto ao PPSUS. Entre os estados que eu trabalho, eu tenho acompanhado já há bastante tempo o Amapá, e essa é a terceira edição que eu participo no estado. Então foram 6 edições, então na metade eu já estou acompanhando, e nós vemos uma evolução dos recursos. Nós tivemos na 6ª edição uma chamada de 386 mil reais, e depois teve uma suplementação de mais 300 mil para o estado, então chegou a 686 mil, isso em 2016. Em 2020, nós tivemos um valor um pouco mais elevado, com um total de 800 mil, e agora em 2025 nós temos um marco expressivo, né, de 1.875.000, que nós estamos propondo a maior edição do PPSUS, né, e também isso refletiu em todas as webs. Então nós temos um valor bem expressivo para ser investido em pesquisa no estado. Também o valor por pesquisa aumentou muito. Então, lá em 2016 eram 44 mil, um projeto de doutorado, e 25 mil para mestrado. E nessa edição agora a gente pôde propor, né, 70 mil para doutorado e 50 mil para coordenadores com mestrado. Então é uma ótima oportunidade para os pesquisadores do estado submeterem. Esse valor total ele reflete também no capital, né, que a gente tem uma proporção de 30% a 70%, 30% de capital. Para essa chamada, nós temos aproximadamente 530 mil para ser investido em itens de capital, né, no global, né. Então, desses 70 mil do pesquisador com doutorado, ou 50 mil de mestrado, 30% pode ser submetido como capital, que permite já uma estruturação do laboratório. Aqui, então, falando um pouco do sistema, para quem participou das últimas edições, também foi no SISCT, né, ou CCT, a gente o nome que é mais comum que a gente fala é SISCT. Só que, dado uma questão de segurança de dados, então todos os sistemas do Ministério estão usando agora o cadastro via o SCPA. Esse sistema de cadastro e permissão de acesso, ele permite uma maior segurança de dados, só que é um passo a mais, né, para se acessar o SISCT, que também está com uma cara nova, está com um novo sistema. Então, para vocês fazer, né, a entrada no sistema, vocês precisam acessar esse endereço, que é o acesso.saude.gov.br. Vocês irão cair numa tela como essa aqui na minha imagem, e tem 2 opções para entrar. As 2 opções vocês caem no mesmo ambiente. Pode ser SCPA, com um CPF ou e-mail e uma senha cadastrada, ou pelo Gov de vocês, né, o GovBR, com a senha pessoal que vocês têm cadastrado, vocês também conseguem entrar. Para pelo link por meio do e-mail e senha, vocês têm que baixar um autenticador. Então, esse autenticador, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade, que ele acaba não retornando o código ali, tem algum problema no código. Então, quando vão baixar, quando vocês entram lá na Play Store, ele aparece um outro autenticador primeiro, buscar o Microsoft Authenticator, que esse é o que vai retornar, e eu fiz um teste, eu vi que não sei se é só no meu caso, mas eu tenho 2 SCPA, que aparecem os códigos para mim, e o que eu consegui acesso foi SCPA Authenticator 1. E pelo outro caminho, o código gerado ele não funcionou. Então, dada essa dificuldade, muitas vezes, pelo ter que baixar o autenticador, algumas pessoas baixam, tem um autenticador que não é o correto, né, que ele cobra um valor, que ele tem propagandas. Então, a gente tem sugerido entrar pelo GovBR, né, por essa janela, pelo GovBR, esse link, né. Então, vocês acessam acesso.saude, clicam aqui no GovBR, e vocês vão entrar no ambiente.
Se vocês não têm cadastro, então vocês podem clicar no novo por aqui, e vocês vão cair numa tela que vai solicitar alguns dados, e vão cadastrar um e-mail, uma senha, e depois vão voltar para essa tela inicial e assim fazer o caminho, né? De qualquer maneira, se vocês não têm nenhum cadastro ainda nesse SCPA, vocês precisam entrar, então, pelo novo por aqui, e depois seguem o cadastro via Gov, né? E seguem cai no ambiente, nesse ambiente aqui de atualização dos dados. Então, entrando no sistema, vai ter 3 traços no canto superior direito, vocês clicando neles, vocês vão cair nesse menu à esquerda. Então, aqui vocês vão ter acesso a alterar a senha, dados do usuário e o gerenciamento de acesso. Então, ao entrar aqui, vocês entrem e atualizem os dados. O que tem dado muita dúvida é que quando vocês fazem essa primeira parte, quando seguem para o Siskit, nos dados do usuário do Siskit, ele não completa principalmente o bairro. Então, fica uma informação lá que não permite edição e que não permite validar os dados. Então, para atualizar o dado de endereço lá do Siskit, vocês precisam retornar essa tela do SCPA, colocando então o CEP e clicando na lupa aqui no final da linha. Ela vai carregar então o município, a UF e o bairro, né? É um ponto muito simples, mas tem dado algumas complicações na hora de atualizar os dados. Aqui vocês também conseguem atualizar o e-mail, por exemplo. Vocês têm um e-mail cadastrado no CCT, mas não lembram mais qual é o e-mail, ou não utilizam mais o e-mail que era do sistema, mudou de instituição, alguma coisa assim. Então, vocês entrando aqui no SCPA, vocês conseguem atualizar o e-mail de vocês, conseguem alterar a senha também. No entanto, para alterar a senha por esse caminho, vocês precisam ter a senha antiga. Então, essa atualização pode ser feita lá no Siskit, com a senha nova, como eu vou falar daqui a pouco. Então, partindo aqui então da atualização dos dados, é só clicar em confirmar, e vocês têm os dados atualizados. Depois, para o gerenciamento do sistema, vocês podem colocar outros sistemas, colocar CCT sem o E comercial, vai cair nessa aba aqui, que é um Siskit. É só clicar em gerenciar acesso, buscar pesquisador e colocar uma justificativa básica. Pode ser submeter projetos à chamada PPSUS. Alguns colegas têm dificuldade em acessar a parte da justificativa porque ela tem uma barra interna, né, que fica um pouco escondida, que ela só descer essa barra que vocês vão entrar nessa justificativa. E aí sim liberar o acesso. E esse acesso, quando solicitado, ele é automaticamente liberado. Então não precisa de uma liberação maior. Vocês cumprindo essa etapa, vocês já podem chegar no CCT e fazer a entrada dos dados e submissão do projeto. Então, depois de vencida a primeira etapa, aqui no CCT vocês colocam o e-mail e a senha cadastrados. Como eu falei antes lá, aquela questão da senha, como lá ele pede a senha anterior, vocês cumprem a primeira etapa lá e depois vem aqui e esqueceu a senha. O sistema vai gerar um link no e-mail que foi cadastrado e vocês procedem, então, um cadastro de senha sem problemas e conseguem acessar essa página aqui. Então, aqui a senha, então, né, esqueceu a senha, precisa do cadastro prévio. Aqui vocês vão ter acesso às chamadas públicas, ao edital da chamada, né, ao PDF, e aqui também você tem acesso ao manual de apoio. Quando entrarem no sistema, então, você seleciona o perfil de pesquisador, caso vocês tenham mais de um perfil. No caso dos pesquisadores, pode ter o perfil de pesquisador, de especialista, caso vocês sejam convidados a participar de alguma comissão de especialista do PPSUS em uma outra UF, ou de parecerista, no caso, serem convidados para dar um parecer ad hoc também nas chamadas PPSUS das outras UFs. Vocês entrando no sistema, cliquem em dados do pesquisador, vocês vão atualizar esses dados. Então, aqui, no caso, o bairro, né, no exemplo em tela está aldeota. Caso ele não tenha sido carregado da forma correta no SCPA, esse campo ele fica em branco e ele não é editável, então isso não vai permitir a validação. Então, bairro em branco aqui é só voltar no SCPA, atualizar o dado, né, colocar o CEP, clicar na lupa ao final da linha e
confirmar e depois retornar aqui que já vai estar ok o bairro. Completando todos os dados aqui, vocês coloquem dados, instituição, é importante porque a instituição é que vai abrir o link para o cadastro da chamada de vocês. Então, como as chamadas PPSUS elas só são disponibilizadas para pesquisadores daquele estado, vocês precisam atualizar aqui para uma instituição do Amapá, né, que é a instituição de vínculo de vocês. Atualizando instituição, área de conhecimento e validar. Ao validar, então, vocês já vão ter acesso ao link de submissão, que se encontra aqui, então, no menu superior Editais, vai ter esse link. Clicando nele, vocês vão cair numa página, então, geral do projeto. Aqui vocês já começaram a submissão do projeto de vocês. Vocês preenchendo essa página, já vai ser gerado o código do projeto. O projeto já está em andamento. Então, vocês podem sair, voltar, e até a data de submissão, vocês podem editar qualquer informação, né? E antes de validar, que é importante. Então, vocês vão preencher aqui tem um menu à esquerda que tem que ser cumprido. Vocês podem ver que tem alguns itens em amarelo, que é a instituição colaboradora e anexo. Instituição colaboradora não é um item obrigatório, então vocês podem colocar a instituição ou não. Mesmo indicando uma instituição, ele vai ficar em amarelo, então não tem problema. Caso a instituição não esteja no sistema, é importante pedir com antecedência, porque é um outro setor no Ministério da Saúde que faz a inclusão das instituições no sistema, e dada a grande demanda, né, nós estamos com várias chamadas abertas ainda em submissão e em outras etapas, então a demanda do sistema é muito grande. Então a gente pede brevidade. A chamada encerra dia 24, agora da próxima semana, então não deixem para o último momento. Inserindo a instituição aqui, então, o ícone continua amarelo. O outro em amarelo que nós temos é o anexar arquivos. Ele está aqui porque é um padrão, né, de todas as chamadas PPSUS, mas na nossa chamada pública aqui do Amapá, foi convencionado que toda a documentação será enviada para a FAPEAP. Então aqui vocês não precisam submeter nenhum arquivo em anexo. Ele vai permanecer em amarelo, ele vai estar aqui a opção para incluir arquivo, então não é necessário. Depois de incluído, então, e revisado todos os itens, vocês vão proceder para a validação. Aqui eu destaco o campo de informações do projeto, que é o maior campo. Cada linha aqui, cada campo, vocês podem colocar 3.000 caracteres com espaço. Como pode ter alguma instabilidade no sistema, então nós recomendamos que vocês preparem esses dados, né, um editor de texto, e depois só copiem e colhem nesse campo aqui. É importante vocês, depois de colocar os dados, incluir. Se vocês clicarem diretamente no botão avançar, os dados não vão ser salvos. Então, colhem os dados, cliquem no botão incluir, e assim o dado vai ser registrado no sistema, e vocês podem prosseguir aqui para os demais itens. Importante, vocês começaram a submissão do projeto, aí precisam sair para dar uma aula ou atender alguma outra demanda. Aí vocês voltam para o sistema. Ele não vai estar mais aparecendo o link do item editais. Vocês precisam recorrer, então, na aba trabalho, que são todos os trabalhos finalizados ou em andamento. Clicando aqui no menu superior trabalho, vocês vão localizar, então, pelo ano, né? O ano do edital, a UF de vocês, vai estar o trabalho em andamento, é só clicar no primeiro ícone e continuar a submissão. Depois de validado, é importante sempre ressaltar que depois que validou não é possível nenhuma alteração no projeto. Então, vocês verificaram, validaram o projeto, vocês vão retornar para essa tela, clicar no último ícone aqui, que é visualizar projeto, vai abrir uma tela então de visualização e um botão de impressão. Nesse botão vocês vão baixar o PDF da proposta submetida, e é essa proposta que vai ser incluída lá na documentação que será enviada à FAPEAP. Importante destacar aqui que nós temos um tempo, né, de segurança, então a partir de 30 minutos a conexão cai. Então, por isso, o backup, por isso a importância de preparar aquela parte que eu falei anteriormente, do corpo do projeto com calma, e só copiar, porque se vocês estiverem editando aquele texto enquanto estão no sistema e esse prazo cai,
vocês vão perder a informação. Aqui, então, a parte da validação, né? Então, depois de cumprido todas as etapas, aqui vocês vão seguir para validar. Então, é importante que todas as informações sejam revisadas, porque são de responsabilidade, né, do proponente. Os ícones vão ficando verde à etapa que um dado é inserido. Então, por exemplo, equipe técnica. Eu colocando uma pessoa na equipe técnica, ele já vai ficar verde. Mas não quer dizer que toda a minha equipe está cadastrada. Mesma coisa o orçamento. Eu colocando alguns itens, ele já vai ficando verde. E depois que eu finalizar o orçamento, então, eu posso continuar alterando. Mas é importante que vocês vejam cada item desses, está todo de acordo à proposta de vocês, certo? Relembrando o anexo, então, não é necessário incluir nada no SISCT, todos os documentos anexos serão na FAPEAP e instituição colaboradora e anexo sempre vão ficar amarelos. Instituição, né, pedir com antecedência. É importante validar a proposta, senão ela vai ficar com o status incompleto no sistema. Então, verifiquem e depois de tudo ok, validem e submetam depois a documentação na FAPEAP. Certo? E depois de validado, então, no menu Trabalhos, como a gente falou antes, vai estar lá o projeto disponível para ser baixado. Então, basicamente é isso. Eu deixo aqui o endereço do web atendimento. Nesse web atendimento aqui, nós conseguimos a equipe do PPSUS, né? Eu tenho respondido as demandas da FAPEAP, que vocês têm colocado lá, os colegas que trabalham comigo na equipe também vão atender vocês, e aqui nesse web atendimento vocês conseguem colocar prints da tela, um erro com as dúvidas, caso a gente não consiga resolver ali pelo chat lá, né, pela a troca de mensagens, a gente pode combinar uma videochamada para atender melhor, certo? Então, no momento é isso, eu passo a palavra agora para o Gabriel, que vai dar prosseguimento aqui para a nossa apresentação de hoje. Perfeito, Eloy, muito obrigado. Então, agora vamos seguir com a apresentação acerca da submissão no sistema SIGFAP-AP. Todos conseguem ver minha tela? Sim, Gabriel, consegui. Tá, perfeito. Então, como o Eloy informou, após a submissão e validação da proposta no sistema SISCT, o pesquisador deve baixar essa proposta em PDF e fazer a submissão dessa proposta baixada junto com outros documentos que a gente exige no edital. E esses documentos são, grande parte, documentos pessoais e declarações de responsabilidade financeira, declarações de anuência e declarações no geral. Então, assim, é importante fazer, né, cumprir ambas as inscrições, porque somente desta forma a gente vai conseguir realmente validar e conseguir seguir com as avaliações das propostas submetidas. Então, o primeiro passo para localizar o SIGFAP-AP, vocês conseguem localizá-lo no nosso portal da FAPEAP, né? Aqui a gente tem todo o portal da FAPEAP com as chamadas ativas, as notícias, né? As chamadas abertas, fechadas e resultados, né? E aí, inclusive, vocês conseguem ter acesso à chamada lá. Nessa abinha Formulários e Anexos, tem os modelos das declarações de responsabilidade financeira, declaração de adimplência com a FAPEAP, declaração de ausência de conflito de interesses e todas essas declarações que a gente pede no edital. E aí vocês vão baixar elas, preencher, né, e assinar para depois submeter no sistema. Então, vocês conseguem entrar no sistema SIGFAP-AP no canto superior aqui, né, do nosso site. É só clicar lá, que lhe dá acesso ao site. E aí vocês vão entrar com as credenciais, se vocês já tiverem, né, login e senha, né, basta colocar o CPF e a senha cadastrada no sistema. Caso vocês não tenham conta, vocês vão clicar aqui em cadastre-se
para poder seguir com o cadastro no sistema. Ele é um cadastro simples, né? Como bem similar ao do SCPA. Depois de fazer o cadastro, entrar com seus credenciais de login e senha, vocês vão ter acesso a este panorama da plataforma. E aqui na aba Dashboard, vocês vão ter acesso às chamadas públicas ativas. E aí lá vocês vão encontrar as chamadas a chamada do PPSUS, e ela vai estar dividida, né, na faixa A e faixa B. Localizando a faixa e verificando o perfil que você se encaixa, basta clicar aqui nesse segundo botãozinho que vai dar acesso para você iniciar a edição, né, a edição da proposta. Clicando lá, o primeiro acesso vai ser esse do plano de trabalho, vocês vão inserir o título da proposta, inserir o tema principal, né, na área de conhecimento. Se existir uma sub-área, podem selecionar também uma sub-área e, em seguida, cadastrar a instituição que vocês estão vinculados, tá? Se é IFAP, Unifap, UEAP, enfim. E depois clicar aí no finalzinho em salvar. Em seguida, vocês vão inserir os documentos pessoais de vocês. RG, CPF, comprovante de residência, declaração de adimplência, enfim, todas aquelas documentações que são exigidas no edital, inclusive a proposta baixada é, da plataforma Siskit, ok? Um ponto importante acerca do sistema SIGFAP-AP, que eu vou retornar aqui para mostrar para vocês, é que é muito importante, sempre depois de inserir a documentação, clicar no botão azul aqui embaixo, que é o botão salvar. Por quê? Se a gente somente inserir a documentação no sistema e não clicar em salvar, o sistema não vai considerar a documentação e ela vai se perder. Então, é importante sempre, antes de seguir para as próximas abas, clicar no botão azul salvar para que a proposta seja validada, para que a documentação seja validada dentro do sistema. Senão, ela é perdida e não é registrada. E já aconteceu vários momentos em que a gente recebeu propostas, né, em outros editais, em que o pesquisador jurou ter submetido a documentação, só que por não ter clicado em salvar, quando chegou para a gente, né, foi submetido, veio sem a documentação. E aí a proposta foi desenquadrada. Mas é justamente por conta desse fator de que é necessário, né, para validar a documentação e os dados inseridos no sistema, é necessário, de fato, clicar nesse botãozinho aqui salvar, ok? Seguindo, né, seguindo a gente vai ter a, a parte do plano de apresentação. Essa parte ela não é obrigatória, porque vocês já vão ter preenchido ela na plataforma Siskit, tá? E aí, em seguida, a gente tem a abrangência, que vai ser os municípios, né, que a pesquisa vai ser desenvolvida, tá? E aí vocês podem selecionar o estado e município, né, que a pesquisa vai ser desenvolvida e clicando em adicionar. Em seguida, a gente tem a aba equipe. Um ponto importante é que os pesquisadores que vão compor a equipe do projeto, todos precisam estar com cadastro ativo no sistema SIGFAP-AP. E aí, o pesquisador proponente, coordenador da proposta, ele vai localizar os membros da equipe através do CPF, tá? Depois que todos estiverem cadastrados no sistema. E vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu dar o play aqui. Aí a gente coloca o CPF do pesquisador, clica em buscar, seleciona a bolsa, né, se for receber bolsa, e em seguida ele coloca a função, né, se vai ser
Se ele vai ser coordenador, subcoordenador, bolsista, apoio técnico, etc. E aí, se for o caso, colocar bolsa. E, em seguida, adicionar um membro. E aí, vai ser necessário repetir esse procedimento com todos os membros da equipe do projeto. Ok? E aí, seguindo, a gente tem a etapa de, ainda, né, na mesma aba, a etapa para adicionar as atividades e o cronograma do, do projeto. E aí, depois de adicionar todos os membros, a gente clica em adicionar atividade, coloca qual vai ser a atividade a ser desenvolvida, coloca um título, né, dessa atividade. Em seguida, coloca o mês de início, se é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Coloca quanto tempo vai durar essa atividade, carga horária, tá? Os pesquisadores participantes, né? Os pesquisadores participantes dessa atividade. Em seguida, é só validar, tá? E aí é preciso repetir esse procedimento para todas as atividades até cumprir, né? Até formar todo o cronograma. E aí percebam que o cronograma, em seguida, ele é já montado automaticamente de acordo com essas informações que são inseridas no sistema. Seguindo, a gente tem a etapa de inserção dos recursos, tá? Na aba de recursos, e aí nessa etapa é muito importante estar bem detalhado, bem preciso as informações dos recursos que vocês estão solicitando, tá? Para a FAPEAB. E aí colocar, se for diária, colocar a localidade de deslocamento, a quantidade, o valor, né, que vai ser utilizado. A gente tem a tabela que é utilizada no estado do Amapá, tá? Para o valor de diária. E outro ponto importante é colocar o mês que isso vai ser desenvolvido, né? E a justificativa. É muito importante que essa justificativa esteja bem detalhada, dizendo, se for o caso de diária, colocar qual é o destino, é, colocar qual é a finalidade daquele campo, né, daquela viagem. Enfim, está importante todas as solicitações, né, de recursos estarem bem detalhadas e bem justificadas para a gente conseguir validar, né, e avaliar a aderência daquela solicitação de recurso, ok? Em seguida, é só salvar. Tá? E aí todos os materiais vão estar, né, todos os itens, né, dos recursos solicitados vão estar disponíveis aqui nessa abinha de recursos, tá? Finalizado isso, a gente vai ter um panorama do orçamento, né, o panorama orçamentário, o valor que vocês vão pedir de diária, de material de consumo, passagem, serviço de pessoa física, jurídica, né? E assim por diante. Então, aqui é importante que vocês verifiquem de forma clara os itens financiáveis, né, que estão especificados no edital e que vocês consigam seguir claramente, né, todos aqueles itens que estão sendo financiados na proposta. Os itens que não são financiáveis, na etapa da avaliação, a gente vai solicitar ajuste. Então, a equipe, né, da comissão avaliadora pode solicitar tanto ajuste no sentido de tirar alguns desses pontos dos recursos que não são considerados itens financiáveis, como também pode solicitar ajuste para detalhar melhor a justificativa daqueles itens, certo? E aí, depois, importante, sempre clicar no botão azul, né, que é o botão de salvar. Cada etapa que for concluída, clicar em salvar, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Porque se for direto aqui para o botão submeter projeto, toda essa alteração que a gente fez nos itens anteriores, elas não vão ser salvas, ok? Então, importante, ao validar cada abinha dessa, cliquem sempre em salvar. Sempre clicar em salvar. E eu tenho uma dica também, antes de clicar em submeter projeto, cliquem aqui em atualizar, tá? Esse botão azulzinho aqui, atualizar. Atualizem o sistema, tá? Depois verifiquem aba por aba para ver se tudo que vocês colocaram, de fato, estão validadas na plataforma,
tá? Às vezes pode acontecer alguma instabilidade. Depois de validado todos essa documentação e dados colocados, aí sim vocês podem, né, clicar no botão submeter projeto, ok? E aí, depois de submetido, vocês vão ter esse panorama aqui do sistema. Aqui na aba atividades, vocês vão conseguir acompanhar as etapas do projeto, tá? E aqui, depois de submetido o projeto, ele vai ficar azul, né? Enquanto estiver em edição, ele vai estar amarelo, esse item 1, que é a elaboração da proposta. Depois de submetido, ele vai estar amarelo, tá? Perdão, vai estar verde depois de submetido. E aí vocês vão conseguir ir acompanhando as etapas. Depois que passar a etapa do enquadramento e for enquadrado, vai ficar aqui ou vermelho, se o projeto for desenquadrado, ou vai estar em verde se o projeto for enquadrado. Em seguida, o projeto vai para as avaliações, né, vai para os avaliadores ad hoc, e aí vocês vão conseguir ir acompanhando aqui as etapas, tá? E depois vai vir para o comitê interno, né, que vai ser delegado por portaria para avaliar essas propostas. E se o comitê decidir por solicitar ajustes, como eu mencionei anteriormente, o comitê irá colocar esses comentários de ajustes aqui nesta abinha, e aí vocês vão ser notificados automaticamente por e-mail, tá? E aí basta localizar a proposta no SIGFAPEAP e clicar aqui em ajuste do projeto, que vocês vão localizar qual é o ajuste necessário a ser realizado no sistema. E aí é bom se atentar que a gente sempre dá um prazo aí de 3, 4 dias para esses ajustes serem feitos. A gente sempre especifica a quantidade de dias que a gente dá para o pesquisador concluir esses ajustes. Em seguida, depois de fazer esses ajustes, pode clicar novamente em submeter a proposta, enviar a proposta. E aí sim, o comitê, se tiver acatado todas as solicitações de ajuste, o comitê irá autorizar o financiamento e o diretor, né, presidente, junto com o CCT, né, a coordenadoria científica, irá homologar e contratar a proposta. E aí também os termos de outorga vão ficar disponíveis nessa sessão, e aí, quando estiverem prontos, vocês vão ser notificados por e-mail, aí é só clicar aqui também em assinatura do termo de outorga, baixa o termo de outorga, assina e faz o upload dele no próprio sistema, tá? É assim, desta forma. A gente disponibiliza ele aqui assinado já pelo diretor-presidente, e aí vocês vão clicar no PDF para baixar, assina pelo Gov, e em seguida faz o upload dele aqui no sistema e clica em submeter, tá? E aí as etapas seguintes, mais para frente, né, vão ser os relatórios técnicos de atividade e os relatórios de execução financeira. Mas essa etapa a gente conversa um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, é isso por hora. E aí, a gente pode abrir para perguntas. Eu verifiquei aqui que o professor Francisco Fábio levantou a mão. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. Eu peço perdão por não abrir a câmera, que eu estou pelo celular, então não consigo ligar e ficar, enfim, comunicando de maneira adequada. Pode ser que caia a conexão. Gabriel, eu queria tirar duas dúvidas, na verdade, uma com o Eloy, né, sobre o cadastro das instituições colaboradoras. Eu tentei cadastrar, por exemplo, instituições internacionais e não foi possível. Eu queria saber se o sistema não permite essa inclusão. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta seria já para você. Você falou que aqueles itens da plataforma do SIGFAPEAP não são obrigatórios, né? Objetivos, metodologia, resultados esperados, aquilo tudo, porque já está descrito no site do Ministério. Mas aí eu te pergunto, isso vai ser avaliado ou não vai ser avaliado? Porque, assim, como você coloca de maneira opcional, a gente fica sempre com receio, né? Vai que eu perco ponto, porque não vai ser avaliado ali. Então, eu sei que vai estar todas as informações lá no site do Ministério, mas, assim, era bom a gente saber se isso
vai ser levado em conta ou não, né? Do mesmo forma que você falou, por exemplo, que o orçamento e a equipe tem que estar cadastrado no SIGFAPEAP, essas outras partes, assim, eu sei que já está tudo lá, mas assim, a gente fica sempre no receio de não preencher e perder algum tipo de avaliação aí interna, tá bom? Aí seriam essas duas dúvidas. Acho que eu posso responder logo, aí em seguida o Eloy, pode ser? Professor, eu acredito que essa apresentação que eu fiz, ela é uma apresentação padrão, então constava aqueles itens, mas eu acredito que na proposta do PPSUS, eles não estão nem disponíveis para preenchimento. Então, eles não irão ser considerados, né? Acredito que eles nem estejam disponíveis no sistema. O que a gente vai considerar de fato é o PDF mesmo que foi submetido lá na plataforma Cisket. Então, é bom ficar claro esse ponto, que a etapa do projeto em si, tudo que é relacionado ao projeto, a proposta do projeto, dos objetivos, resumo, impactos esperados, etc., vão ser voltados mais para a plataforma Cisket. E, por outro lado, no segundo momento, documentação adicional pessoal do pesquisador, solicitação de recursos e o cronograma de atividades do projeto, eles vão ser na plataforma SIGFAPEAP. Então, são, né, esses dois momentos, e que a parte da proposta em si vai ser avaliada, né, pelos ADOCs, considerando o PDF mesmo da plataforma Cisco. Então, não irá perder ponto ou qualquer coisa desse sentido se não for preenchido no FAPEAP. As, as, os pontos relacionados à proposta em si, tá? Do plano de trabalho. Certo, Gabriel. Obrigado. Boa tarde, professor Fábio, tudo bem? Sobre a questão da instituição, né, estrangeira, então realmente a gente não consegue pedir a inclusão dela no SISC por conta de não ter o CNPJ. E nós estamos orientando a indicar a participação dessa instituição no final do material e método, com uma linha só indicando que tem a participação da instituição como X, né, como colaboradora, e no caso do membro, quiser indicar um membro de uma instituição estrangeira, quando vocês colocarem equipe técnica no CCT, então vai ter instituição de vínculo, tem que ser selecionada a instituição. Nesse caso, nós orientamos o senhor selecionar a própria instituição, né? A instituição executora, colocar o nome do integrante, a titulação e na função do projeto, que tem um campo ali de 200 caracteres, o senhor pode colocar o nome da instituição dele de origem, né? No caso, a instituição estrangeira, e colocar qual é a função dele no projeto. E não se preocupe que isso tudo já está sendo pactuado e vai ser considerado na avaliação do projeto. Né? Porque tem alguns itens que vocês podem ver na chamada de cooperação técnica, e isso a gente já está padronizando assim por conta de não poder, né, cadastrar a instituição estrangeira no sistema. Tá ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. Certo, professor? Olá, boa tarde. A minha dúvida já tem que ser titulado mestre, não pode ser mestrando, nem doutorando? Para submissão, professor? Sim, para submissão do meu projeto, exemplo, eu sendo mestranda, não posso submeter, eu tenho que ter o título de mestre já. Né? O Gabriel pode... Então, todos esses detalhes acerca do perfil do pesquisador, do público-alvo da pesquisa, todos eles estão bem detalhados no edital. Aí eu sugiro você dar uma olhadinha, mas assim, já adianta de que sim, nós temos duas faixas, faixa A e faixa B, né? E é obrigatório já ter concluído o título de mestre ou doutor. E, inclusive, a gente solicita os diplomas para comprovação. No caso do doutorando, pode submeter como mestre, né? Então, se tiver Exato. Se o for título, doutorando, né? se tiver o caso, se tiver o título de mestre.
Mas no caso da mestrando ou mestranda, aí teria que ter concluído, né, o curso. Uma opção também é você talvez entrar na equipe, né, de algum professor que tenha interesse em submeter ao, ao edital, e aí você entra como membro da equipe, né? Pode ser uma opção também, se você quiser participar mesmo da chamada, é uma opção. Certo, muito obrigada. Professor Allan Kardec, por favor. Ok, boa tarde. Obrigado aí pelos amigos que estão contribuindo com a nossa live de hoje. Eu só tenho algumas perguntinhas, assim, fiquei em dúvida. Eu fiz o meu cadastro no Cisco Saúde, tá? O que está acontecendo, quando eu volto lá para poder entrar no sistema, aí eu acabei de botar a senha, fiz a senha, fiz tudo, cadastrei. Aí quando eu entro, ele disse que não tinha senha, esqueceu senha. Aí eu peço para reconhecer senha. Aí ele me manda uma senha para o meu e-mail. Eu pego a senha do e-mail, tento entrar e diz que a senha está errada de novo. Isso já aconteceu 3 vezes. Eu não estou conseguindo, depois do cadastro, de ter feito senha, feito tudo, não estou conseguindo entrar no sistema para colocar o projeto. Né? Então, se eu não coloco o projeto lá, eu não tenho como colocar na FAPEAP também. O da FAPEAP eu já preenchi tudo preenchido, mas eu não posso ainda, coloquei documentação, coloquei tudo, mas não posso fechar porque eu preciso em PDF do Cisco Saúde, e eu não estou conseguindo acessar. Eu até mandei essa pergunta para o Genival, que falou, não, a gente vai montar uma live para tentar esclarecer isso. Esse está sendo o problema que eu estou tendo aqui. Outra perguntinha que eu tenho, 2, na verdade, é o anexo 1, que fala sobre raça, identidade de gênero e tal. É obrigatório para todos os projetos ou só para algumas áreas específicas? Essa é a outra pergunta. E se cada membro tem que fazer carta de anuência, porque eu não vi isso lá também. Ele sempre faz carta de anuência, que vai participar do projeto, né? Nesse momento eu não vi também isso. Eu queria saber se é necessário essas cartas e onde colocá-las, porque eu não vi isso também lá no sistema. Eu acho que são essas perguntas. Posso falar, Gabriel, sobre a questão da senha do professor? Professor Allan Kardec, tudo bem? Bem, Prazer Alex, como você está? reencontrá-lo aqui, né? Nosso parceiro aí de várias edições do PPSUS. Quero continuar. Vamos lá. Eu estou aqui com até uma canequinha aqui do seminário final da última A edição. última edição. Aqui fica sempre do meu lado aqui, da FAPEAP. Professor, pode ser assim, um detalhe, essa questão de senha. Então, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse uma videochamada logo depois que encerrarmos a live. Perfeito. Eu consigo entrar, o senhor compartilha a tela comigo, a gente entra nos 2 sistemas, vê que pode ser algum dado, pode ser algum caractere ali que não salvou, ou até a questão dos dados no SCPA, e aí ele não libera o acesso ao CCT. Para não ficar ligando aqui várias opções, o senhor ficar tentando, eu gostaria de combinar logo depois, se a gente terminar aqui uma videochamada, a gente senta junto e já resolve hoje, o senhor já fica apto já a submeter sua proposta. Eu vou te pedir se a gente pode fazer isso amanhã, porque 4 da tarde tem uma ida de campo agora. E a equipe vai estar esperando. Mas se a gente puder fazer amanhã de manhã, na hora eu topo contigo. Eu estou com uma agenda, mas eu vou pedir para uma colega minha lhe acompanhar, pode ser? Pode ser. Só falar o horário e como eu faço acesso. Eu vou pegar, depois a gente conversa pelo e-mail. O seu e-mail, eu acho que eu pego no sistema, envio uma mensagem, o senhor combina com a minha colega daí para fazer essa vídeo. Muitíssimo obrigado, te agradeço muito. Vamos resolver. Bom, a questão do anexo 1, ele está entre a documentação obrigatória, né? Então, o senhor só descreve a sua equipe, que é uma proposta são ações de afirmação que estão vindo para o Ministério da Saúde. Então, todas as chamadas do Ministério da Saúde agora estão com uma proposta de afirmação e promoção da equidade. Então, a gente também está começando no PPSUS, né? Tanto essa parte da equidade como da tradução do conhecimento. Se eu não me engano, está como anexo 3. E 2 ou 3. E, então, para a gente movimentar mais, né? Essa questão até tanto entender como é que estão se formando as equipes, entender como a gente pode pegar o resultado dos projetos e já alinhar desde o começo, né, no caso da tradução do conhecimento, para a gente não deixar só no resultado final, a gente pensar como que vai
tentar implementar aquele resultado. O senhor já faz um trabalho, né, que a gente tem acompanhado junto com a secretaria. Então, tem outras propostas que talvez precise de uma movimentação maior, já desde o início, com o público-alvo, com as áreas técnicas da secretaria que tem interesse. Então, esse anexo, né, da tradução nesse sentido, e da equidade é para a gente entender melhor como que estão sendo formadas as equipes, como que são os objetivos do projeto para as populações, né, de interesse, e como a gente pode contribuir mais como PPSUS. Não, eu fiquei na dúvida, porque, assim, se fosse um critério de avaliação, não teria, principalmente na questão de identidade de gênero, aqueles grupos todos. Eu falei, poxa, aí a gente já entra num certo prejuízo, porque não tem, realmente não temos. Até porque o grupo, nesse momento, é um grupo pequeno. Mas se é obrigatório, a gente coloca lá, Isso. que não seja critério de exclusão, né? Ele tem uma avaliação, que é o critério 2 da relevância sociossanitária, que está na chamada, que ele fala desse ponto, mas ele tem vários, não é um critério, então, assim, a gente não vai quantificar e dar uma nota, né? A gente quer entender e a composição da equipe e também como o objetivo do projeto alcança essas populações. Aí está no critério. O anexo é como alcança ou como... É o anexo 1, na verdade, é o anexo 1, que é o declaração de equipe, é a formação da equipe. O senhor descreve quem participa. Aí tem um outro anexo que é ações de equidade. Aí o senhor vai falar como o projeto do senhor vai alcançar essas populações, tanto no objetivo do projeto, na questão dos resultados, como podem contribuir, né? Perfeito. E o 3 lá é a parte da tradução. Então, essa parte de equidade, ele está ligado ao critério 2, do formulário de relevância sociossanitária, né? Está na chamada pública. A parte de tradução do conhecimento está no critério 5, e tem lá o que vai ser avaliado. Não é um critério de exclusão, assim. É por causa da documentação. Mas vamos dizer assim, o senhor tem a declaração com vários grupos, né? Se o senhor não alcançar um grupo daqueles, eu não tenho uma pessoa de determinado grupo na minha equipe. Isso não vai excluir o projeto. Perfeito, perfeito. Não, é mais para entender, né, as equipes. E tinha mais uma pergunta, né, professor? A carta de anuência dos pesquisadores. Isso eu vou deixar para o Gabriel aqui. Então... Sobre a declaração de anuência, professor? Isso, dos pesquisadores envolvidos. Né? Exato. A gente vai solicitar essa declaração forem dos pesquisadores que forem contemplados na etapa seguinte. Então, eu vou citar os pesquisadores agora, mas não mando carta nenhuma de aceite deles. Só depois. Isso, depois a gente vai solicitar. É porque na documentação, geralmente nos nossos editais, a gente solicita logo na inscrição. Isso. Só que esse item acabou ficando de fora da documentação obrigatória no SIGFAPEAP. Ele está como uma documentação obrigatória no geral, só que nos documentos lá no edital de documentação obrigatória para colocar no sistema SIGFAPEAP, ele acabou ficando de fora, mas a gente vai solicitar ele para os pesquisadores contemplados na chamada. Ok, obrigado. Acho que só isso mesmo. Ok, professor. Aproveito aí a oportunidade para dizer, né, que outros pesquisadores também tiveram essa dúvida. Fizemos esse modelo, tá? Então, caso aí os contemplados precisem desse modelo, vai estar constando no site. Mais alguém? Alguma dúvida? Vai constar no site da FAPEAP, no caso? Esses modelos? Isso. A gente vai subir, tá, esses modelos e você vai poder baixá-los. Tá certo. Porque, assim, geralmente os arquivos estão ficando agora no SIG FAPEAP, né? Então, não sei se... Enfim, mas se tiver na FAPEAP, a gente encontra também. Certo. Mais alguma dúvida? Mas, bom, se não tiver nenhuma outra dúvida, nós nos colocamos à disposição para responder
os questionamentos que possam surgir posteriormente, é, tanto em relação à chamada, vocês podem, lá no nosso site, clicar na abinha Contatos, tem todos os nossos e-mails lá de cada setor aqui da fundação, ou tentarem contato via web atendimento do Ministério da Saúde, que a gente já compartilhou aqui o link, que o Eloy e a equipe vai estar disponível também para tirar dúvidas acerca do sistema SysKit. Só reforçando, então, o Gabriel falou do web atendimento, eu acho que é o melhor caminho para problemas SCPA e SysKit. Alguns colegas já tinham um e-mail do PPSUS antigo ou até de algum técnico, só que a gente preferiu reunir nesse ambiente para poder acompanhar melhor. E pode ir para alguma caixa de spam e às vezes a gente perder, né, o time de resolver a questão para vocês antes do prazo final. Então, os colegas, depois que até vão ter acesso a esse vídeo, né, foquem essas dúvidas SCPA e SysKit no web atendimento, dúvidas de documentação, processos da FAPEAP, aí direto com o pessoal da FAPEAP. Perfeito. Então, eu acho que eu posso estar finalizando, né? A live está sendo gravado, tá? Lembrando aí que o lançamento também da chamada encontra aí no nosso canal do YouTube. Então, lá também a gente fez uma abordagem sobre outras pautas, né? Então, se vocês se interessarem e tiverem permanecer aí outras dúvidas, podem estar acessando e entrando em contato conosco. Tá? Então, quero agradecer a todos por acompanharem esse momento. Foi um prazer a presença de vocês e poder, né, esclarecer as dúvidas sobre essa chamada. Então, reforçando, como Eloy e Gabriel também falou, caso ainda tenha alguma dúvida, os canais de atendimento, tanto no SysKit como no SIG-FAPEAP, estamos aqui para ajudar o que for necessário e aproveitem aí a nossa prorrogação. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até mais. Muito Obrigado. obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, gente. Até logo. Guardamos os projetos aí. Até mais. Vamos lá.